Olá galera do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Fabiano de Geografia. Tá? Hoje eu vou falar sobre a aula, um determinado tema aí que fala sobre as paisagens naturais do planeta. Vai aí entender as composições, características, tá, dessas paisagens que são aí exuberantes ou não, dependendo do clima, do relevo do solo, da vegetação, tá? A gente vai entender aí as características das grandes paisagens naturais do planeta. Paisagens naturais do planeta, são aí através de clima, da vegetação e solo que se define o tipo de paisagem natural do planeta. A vegetação é o elemento que mais caracteriza uma paisagem natural. Então, paisagem, a gente aprendeu isso lá no sexto ano. E a paisagem ela não é somente aquilo que podemos ver, a gente pode sentir paisagem com os outros, tá? Os outros sentidos, olfato, tato, audição, a visão, tá? Claro, em primeiro plano a visão. Só que as paisagens naturais hoje, elas são aí caracterizadas, por relevos, pelo solo, também pela vegetação, pelo clima, as nuvens, massas de ar, tudo isso aí define, tá, os tipos de vegetações e paisagens naturais do nosso planeta. Então o clima ele é um condicionante muito importante. Por exemplo, o clima equatorial ele caracteriza e ajuda a formar a floresta amazônica, por exemplo, tá? O solo também, tá? Ele pode ser rico em nutrientes ou pobre em nutrientes, tá? Pobre em nutrientes como a caatinga, como o cerrado, como o deserto, onde são regiões com poucas chuvas. Tá? Então, a gente vê também o relevo, áreas mais altas, mais baixas, onde as plantas se desenvolvem ou não, em árvores de pequeno, médio ou grande porte. Tá? A vegetação é o elemento que mais caracteriza uma paisagem natural. Tá? Então, sendo ela uma paisagem exuberante, tá? Herbácea, arbórea ou não, tá? Ela pode ser vista em primeiro plano com os olhos, e caracterizada por uma paisagem natural. Vamos começar pela tundra, A tundra, ela significa planície sem árvore, ou seja, áreas com vegetações herbáceas, rasteiras, tá? Típica de regiões o quê? Polares, regiões de altas latitudes, Ártico, Antártida, regiões gélidas, geladas, frias, tá? Em climas polares. Localizado ao norte dos continentes americano, europeu e asiático, tá? Europeu e asiático no Ártico e no americano na Antártida. Tá? A vegetação de tundra é composta por musgos, ligas e plantas herbáceas. Musgos e ligas parecem até lodo, aquela crosta lodosa que fica no solo, no cimento, aqui no Brasil, por exemplo, mas lá os musgos e ligas são vegetações bem rasteiras, que durante os invernos rigorosos elas desaparecem, porque as banquisas, que são aquela cobertura espessa de neve, tá, cobre elas todas. E no verão, quando tem um degelo, elas aparecem. E as plantas herbáceas, tá, formada por gramíneas. Aqui tem a localização da tundra nas áreas extremas do norte, perto do Ártico. Tá, em especial aqui, essas áreas aqui é a localização da tundra, em áreas de altas latitudes, chegando a 90 graus aqui, no Ártico, na Antártida aqui embaixo no sul, e aqui é o Ártico. Então essas regiões aqui que se encontram essa vegetação chamada tundra. Mais uma vez aqui, formando aqui, os líquens e musgos, as gramíneas, os coelhos aqui também, que são muito típicos de lá, os ursos polares, tá? Agora fala da taiga, floresta boreal ou de coníferas, Características morfoclimáticas, ou seja, a estrutura dessa vegetação através do clima, do relevo, da vegetação, tá? A paisagem de clima subpolar tem invernos bem rigorosos, tá? Em graus negativos, ok? Vegetação acicufoliadas, ou seja, adaptadas ao frio e pouco diversificada, tá? As folhas dessas árvores são folhas
de tipo assim agulhadas, né, como se fosse uma agulha, tá? Vegetação típica de lá, tá? É o pinheiro silvestre, tá? Temos carvalhos também, temos outras espécies vegetais que fazem parte da floresta de coníferas, como se fosse uma árvore de Natal, um cone, né? Muito devastada pela utilização de sua madeira na indústria de celulose, tá? E na construção civil, tá? Para criação de casas e criação de papel, né? Para livros, cadernos, tá? Então essa floresta ela é muito devastada, tá? Pelos países mais industrializados, mais desenvolvidos, tá? Aqui é a localização da taiga, tá? Temos aqui, ó, na parte norte da Rússia, tá? Da Europa aqui também, nos países nórdicos, né? Os países aqui como Suécia, Noruega, Dinamarca. Temos também aqui no extremo norte do Canadá a taiga. Aqui mais um exemplo de taiga, né? As árvores de médio porte, né? Não tão altas, tá? Parece uma árvore de Natal, ó, tá? A gente vê aqui uma vegetação também rasteira, né? Com poucas graminhas, tá? E as árvores, as coníferas, né? Os pinheiros, os carvalhos, tá? Separados uma das outras, tá? Aqui é uma floresta de conífera. Mais uma vez aí a floresta de conífera, tá? Parece uma árvore de Natal. Mais uma vez aí para vocês, agora no inverno, lá antes no verão, aí no inverno, elas totalmente aí né, tomadas aí pelo gelo, né, pela neve. Agora vamos falar sobre floresta temperada. Paisagem encontrada entre os trópicos e zonas polares, né, entre o trópico tanto de Câncer ao ciclo polar ártico e do trópico Capricórnio ao ciclo polar antártico, tá? Áreas aí de médias latitudes para grandes latitudes, tá? Onde temos climas temperados. Hemisfério norte, leste dos Estados Unidos, tá? Ásia e quase toda a Europa. Hemisfério sul, Austrália, Nova Zelândia e Chile. Essa vegetação é caducifólia, ela muda, né? Ela dá lugar a outras folhas do outono para o inverno e elevada diversidade de espécies, tá, no âmbito vegetal. Aqui é a localização da floresta temperada, ó, nessa faixa aqui, ó, como eu falei para vocês anteriormente, nessa zona climática aqui, ó, que é a zona temperada norte, e aqui temos a zona temperada sul, tá? Austrália, África do Sul, Chile, Argentina, uma parte aqui também do sul do Brasil, tá? Mas em especial aqui que a floresta temperada ela está mais presente nos Estados Unidos, ó, leste dos Estados Unidos até aqui, ó, o extremo da Ásia aqui, Europa também, aqui, ó, todo isso aqui, toda essa parte aqui, essa faixa aqui rosa aqui. E mais um exemplo, né, elas avermelhadas, amareladas e dão lugar para as novas, né, no inverno para o outono, outono para o inverno, né, não. Mais um exemplo aí das mudanças de cor, tá? Caducifólias, né, elas caducam, né. Paisagem mediterrânea ou temperada oceânica, tá? O clima temperado, oceânico e mediterrâneo são climas aí próximo ao litoral, tá? De litoral. Características, né? A vegetação composta por maquis, garriga e oliveiras. Vegetações ali, os maquis, né? Garrigues e oliveiras existem muito ali nos países do sul da Europa, como Itália, né? Espanha, Portugal, tá? Esses países aí tem o litoral desses países tem aí essas vegetações mediterrâneas, né? Tá? Maquis, garriga e oliveiras. Pequenas árvores distanciadas umas das outras, ou seja, pequenas árvores de pequeno porte, elas estão assim mal distribuídas, né? Uma longe das outras, troncos largos e poucas folhas. Essa paisagem encontra-se em pontos isolados nos Estados Unidos, tá? No Chile
na Austrália e sul da Europa, hoje substituídas por plantações, tá? De diversos gêneros alimentícios, como oliveira e videiras. Aqui é a localização da paisagem mediterrânea, toda essa parte aqui da Espanha, da França também, Itália, Portugal também, tá? Aqui a Turquia, uma Mediterrânea aqui, ó, toda essa área aqui da Grécia, tá? Temos os maquis garrigues, tá? Oliveiras que estão por aqui nessas regiões aqui, que são árvores aí, vegetação de características por árvores de pequeno porte, troncos largos, tá? No litoral, nessas regiões aqui. Aí mais um exemplo, tá? A vegetação mediterrânea. Outro exemplo para vocês também, vegetação herbácea e arbórea, né? Mais um exemplo aí para vocês. Agora eu vou falar sobre florestas tropicais, tá? A savana no Cerrado brasileiro, clima semiárido, tá? Características, né? São mais afastadas ali do Equador, ou seja, latitude zero, sobre intensa insolação, tá? Sofre influência de duas estações, uma seca e outra chuvosa. Sua vegetação é composta por arbustos e árvores esparsas e ervas altas. Então, as savanas, tá? E o cerrado brasileiro, tá? Eles têm um clima tropical, tá? Em áreas mais afastadas ali do Equador, ou seja, não é um clima equatorial, é um clima tropical, tá? Marcado pelo inverno, com poucas chuvas, né? Com muitos incêndios, está vendo muitos incêndios no cerrado brasileiro, na Mata Atlântica, porque a falta de chuva, a estiagem foi muito grande esse ano, tá? No inverno. E assim, no inverno o clima fica mais seco, tá? Pouco chuvoso, e as raízes, tá? As raízes das árvores entram em combustão, e com isso as queimadas, elas são aí praticamente impossíveis de contê-las, né? Apesar do IBAMA estar aí contendo, muitas prefeituras aí tentando acabar com o fogo, mas elas acontecem de uma forma muito intensa, de muitas formas também criminosas, mas também de uma forma natural, a essas queimadas naturais. E também há outra característica do clima tropical, tá? Caracterizando as savanas e o cerrado, o clima no verão. No verão, o tropical ele é mais chuvoso e quente. Que é a localização das florestas típicas, né, aqui do Brasil, ó. As savanas aqui a gente vê, tá? As áreas aqui de savana de cerrado, aqui também é deserto, abaixo aqui abaixo do sul do Saara, temos aqui também as áreas, tá? De cerrado, savanas, né, na África, aqui também na Austrália, no sul da Ásia, na Índia, tá? Aqui também no Sudeste Asiático. Agora eu vou falar sobre o cerrado brasileiro, tá? A gente vê aqui algumas características do cerrado, tá? Uma vegetação herbácea e arbórea, árvores com troncos não tão largos, mas retorcidos, galhos secos, né? Raízes aí profundas que absorvem água na época de chuva, tá? Muito característico do centro-oeste do Brasil. Mais uma imagem aqui, ó, do cerrado brasileiro. Essa árvore aqui também sofreu aí a queda das suas folhas e vem a se renovar posteriormente. Savanas africanas, né? A gente vê aqui uma vegetação de planície, árvores mal distribuídas. A gente vê aqui os animais, um leão, tá? As savanas africanas que fazem muitos safaris, né? As pessoas fazem safaris nas savanas africanas, tá? O clima também aqui árido, né? Semiárido, na verdade, com poucas chuvas, tá? Durante o ano na África, né? Outra imagem das savanas, tá? Vegetação herbácea,
de gramíneas, árvores de médio porte, pequeno e médio porte, tá? Outra imagem também das savanas. Agora vamos falar sobre as florestas equatoriais. Características, né? Localizadas perto da linha do Equador, tá? Onde a latitude é 0 grau, quanto mais próxima da linha do Equador, ou seja, quanto menor a latitude 0 grau, né? Maior vai ser a temperatura. São florestas exuberantes, ou seja, florestas de matas muito fechadas, sempre verdes, né? Resultado da grande insolação, tá? E grande volume de chuvas, ou seja, o regime pluviométrico é muito intenso, tá? Na região norte, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Mais de 2.400 milímetros de chuva por ano, é muita chuva, tá? O clima é quente, úmido, tá? Muito chuvoso, uma floresta exuberante, sempre verde, com folhas perenes, folhas latifoliadas, folhas largas, né? Folhas perenes, sempre verdes, tá? Elas não mudam como as folhas da Mata Atlântica, né? Elas não são caducas, né? Como as folhas das árvores da floresta temperada, elas sempre são verdes, elas não se renovam em relação à mudança de cor, elas caem verde, tá? E nasce outra verde, tá? Em relação a essas árvores de grande porte, chegam a 60 metros de altura suas copas, né? São densas, ou seja, fechadas, e apresentam vários patamares de vegetação. Esses patamares de vegetação são os subtipos de vegetação que existem na floresta amazônica, como a mata de terra firme, que é uma região mais alta em relação ao nível dos mares, tá? Depois da mata de terra firme temos a mata de várzea e a mata de igapó, que ficam alagadas em boa parte do ano por causa das inundações dos rios. Em geral, os solos são rasos e pobres devido ao processo de lixiviação, lavagem do solo pela chuva, tá? Os solos da região norte, dessas florestas equatoriais, elas são pobres por quê? Porque as árvores chegam a 60 metros de altura, né? As copas das árvores, elas são árvores com troncos muito largos, tá? E com isso, eles tampam, tá? O solo em relação com a atmosfera com a radiação, tá? E quando há uma enxurrada lá, por exemplo, quando os rios transbordam, né? Há um processo de lixiviação no solo, ou seja, todos os nutrientes que são no solo são levados nessa enxurrada para os rios e o solo fica pobre. Localização das florestas equatoriais, temos aqui, ó, no Brasil, na região norte, temos a Amazônia Legal, temos a Amazônia Internacional, também a floresta equatorial aqui na América Central, temos aqui na República Democrática do Congo, no Congo, tá? Na África Central e também aqui na costa oeste da África, e temos também no Sudeste Asiático, tá? E também aqui na Oceania. Aqui temos um esquema de estratos em relação à altitude, tá? Das árvores, tá? O extrato arbustivo, abaixo o herbáceo arbustivo, né? De pequeno porte, aí inferior para médio porte, daqui, ó, o superior a 40 metros, tá? Mas tem árvores que chegam a 60 metros, árvores centenárias na Amazônia que chegam a 60 metros. Aqui temos outra imagem de uma floresta equatorial, provavelmente na Malásia, árvores grandes, né? Uma floresta fechada, tá? Outra imagem aqui, provavelmente no Brasil ou na América Central, tá? Uma mata ainda mais fechada ainda, com diversas espécies de animais, vegetais, uma biodiversidade muito rica, muito grande. Cada ano, cada mês aí catalogado aí novas espécies vegetais e animais, insetos, a biodiversidade muito grande. Outra imagem também da floresta equatorial. Agora vamos falar sobre as paisagens desérticas, né? Características, né? Vegetação pobre e escassa a vida de animais, tá? Por causa das chuvas que são praticamente escassas, tá?
são zonas do planeta que recebem precipitações escassas, ou seja, chuvas escassas ou nulas. Aonde há aí chuva, né, são criados oásis, aqueles lagos, tá, naturais, e onde tem as palmeiras, né, tem os oásis, e também os cactos, né, que sobrevivem às fortíssimas temperaturas, e durante as chuvas elas absorvem essa água no seu interior, tá, e elas conseguem sobreviver. Então a radiação ela bate na casca desse cacto, né, e a casca do cacto ela é muito grossa e não faz com que ela proteja a água que está no seu interior, por isso que ela consegue sobreviver aos climas desérticos, aos climas semiáridos, tá? Localização em cinturões de alta pressão subtropical, no Saara Arábico, Australiano, no Kalahari, tá? Está relativado também ao clima, né? Em alguns desertos que durante o dia a temperatura chega a 50 graus, até mais que isso, e durante a noite há uma inversão térmica, né, chegando a graus negativos, ou próxima disso. Sua vegetação são adaptadas a condições, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Então as condições extremas aí, né, das plantas chamadas de xerófitas, né? As plantações xerófitas são os cactos. Aqui temos as localizações dos desertos, tá? Temos o deserto do Atacama, temos o Saara, o deserto do Irã, Arábico, na Arábia Saudita, tá? Temos o deserto do Namíbia, de Kalahari, deserto da Austrália. Esses desertos são muito quentes, tá? O do Irã chegou já a 60 graus Celsius, tá? Monitorados pela NASA. São climas muito quentes e com chuvas praticamente escassas e nulas. Tem o deserto do Saara. Vê aqui áreas onduladas, né? Muita areia, tá? Milhões e milhões de anos, formado por rochas, elas foram se decompondo, formou essa grande quantidade de areia pela intempérie, né? Pela erosão das rochas. Temos o deserto do Egito, na África, né? Deserto de Kalahari, na África, tá? Então é isso, galera. A aula de hoje se deu aí através das grandes paisagens naturais do nosso planeta, tá? Vou deixar para vocês na plataforma Classroom as atividades, vou postar um textinho para vocês copiarem, tá? Qualquer dúvida entre em contato comigo e até a próxima.